hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já se sentiu preso em um ciclo de sofrimento, ansiando por libertação, mas incapaz de encontrar a saída? A maioria das pessoas associa o desapego a uma frieza emocional, uma indiferença calculada diante das turbulências da vida. Mas se eu te dissesse que existe uma maneira de se libertar da dor, sem se tornar apático, sem se anestesiar para as belezas e os horrores da existência? Hoje, vamos explorar a filosofia de um pensador que desafiou as convenções de sua época e que pode nos oferecer um caminho surpreendente para o desapego. Baruch Spinoza. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe sobre o desapego, porque a perspectiva de Spinoza é radicalmente diferente. Ele não nos convida a reprimir nossas emoções, mas sim a compreendê-las profundamente, a transformá-las através da razão. Spinoza, ao contrário do que muitos imaginam, não é um filósofo da tristeza ou da resignação. Ele é, acima de tudo, um filósofo da alegria, da potência, da vida em sua plenitude. E é justamente essa busca pela alegria que nos leva ao verdadeiro desapego. Um desapego que não nos afasta do mundo, mas que nos permite vivê-lo de forma mais intensa e consciente. Nietzsche, em sua genialidade, já nos alertava: superar a dor não é negá-la, mas compreendê-la através da razão, transformando o sofrimento em força. E é exatamente essa a proposta de Spinoza. Mas como podemos aplicar a filosofia de Spinoza em nossas vidas? Como podemos transformar a dor em alegria, o sofrimento em potência? Como podemos nos desapegar sem nos tornarmos indiferentes? Essa é a jornada que vamos trilhar juntos. Prepare-se para desafiar suas crenças, para questionar seus valores e, acima de tudo, para se abrir a uma nova forma de encarar a vida. O que você está disposto a abandonar para encontrar a verdadeira liberdade? O que você entende por amor? A maioria de nós foi condicionada a acreditar em um ideal romântico que muitas vezes se revela uma armadilha. Um amor baseado na posse, no controle, na dependência emocional. Um amor que nos aprisiona em teias de ciúme, insegurança e sofrimento. Spinoza nos convida a questionar essa visão deturpada do amor. Para ele, o amor verdadeiro não é uma necessidade, uma carência a ser suprida pelo outro. É, antes de tudo, uma alegria compartilhada, uma potência que se multiplica quando encontramos alguém com quem vibrar em sintonia. Mas por que caímos tão facilmente na armadilha do apego? Spinoza nos explica que a natureza humana nos inclina a buscar causas externas para nossa felicidade. Projetamos nossa alegria nos outros, em bens materiais, em conquistas sociais. Acreditamos que a nossa felicidade depende de fatores que estão fora do nosso controle. E é justamente essa crença que nos torna vulneráveis ao sofrimento. Quando depositamos nossa felicidade em algo ou alguém, nos tornamos reféns dessa coisa ou dessa pessoa. Perdemos a nossa autonomia, a nossa liberdade. Maria, uma amiga querida, viveu essa experiência na pele. Após o término de um relacionamento de anos, ela se viu completamente perdida. Sua felicidade, sua identidade, tudo parecia ter ido embora, junto com o ex-parceiro. Ela havia depositado toda a sua alegria nele, e quando ele se foi, ela se sentiu vazia, sem rumo. Foi então que ela encontrou a filosofia de Spinoza. Ao estudar seus livros, Maria percebeu que havia cometido um erro fundamental. Ela havia buscado a felicidade fora de si mesma. Ela havia se tornado dependente do outro para se sentir completa. Inspirada pelos ensinamentos de Spinoza, Maria começou a ressignificar o amor. Ela entendeu que o amor verdadeiro não é uma prisão, mas uma expansão. Não é uma carência, mas uma abundância. Ela aprendeu a amar sem se apegar, a valorizar a presença do outro, sem se perder de si mesma. E aos poucos,
ela foi reconstruindo a sua vida, encontrando a alegria em sua própria companhia, em seus projetos, em suas paixões. Agora, convido você a fazer uma reflexão profunda. Em quais áreas da sua vida você está depositando a sua felicidade em fatores externos? No seu relacionamento, no seu trabalho, na sua aparência. Identifique esses pontos de dependência e crie um plano para cultivar a alegria interna. Descubra seus talentos, seus hobbies, suas paixões, em si mesmo, no seu crescimento pessoal. Lembre-se, a sua felicidade não pode depender de nada nem de ninguém. Além de você, Spinoza nos ensina que o amor verdadeiro não é uma corrente que aprisiona, mas uma asa que permite voar mais alto. Juntos, é uma conexão que nos fortalece, que nos impulsiona a sermos melhores, sem nos anular. É um amor que nos liberta, que nos permite sermos nós mesmos em nossa essência mais pura. Você está pronto para amar de forma livre e consciente? Já se pegou remoendo o passado pensando no que poderia ter feito diferente para evitar uma dor, um desapego? Essa é uma armadilha comum, que nos impede de seguir em frente e nos mantém presos em um ciclo de sofrimento. Spinoza nos oferece uma perspectiva libertadora sobre a natureza da realidade, o determinismo. Para ele, tudo o que acontece é necessário e segue as leis da natureza. Não há espaço para o poderia ter sido, para as lamentações sobre o passado. Essa visão pode parecer fria e implacável à primeira vista, mas na verdade ela nos oferece uma poderosa ferramenta para lidar com o sofrimento do desapego. Ao entender que a separação, assim como qualquer outro evento em nossas vidas, é um evento necessário no fluxo da existência, podemos começar a aceitá-la com mais serenidade. Não se trata de resignação passiva, mas de compreensão profunda da natureza da realidade. É importante distinguir o determinismo de Spinoza da ideia de destino como algo predeterminado e imutável. Spinoza não acredita em um plano divino ou em forças sobrenaturais que controlam o nosso destino. Ele acredita na causalidade natural dos eventos, ou seja, que tudo o que acontece é resultado de causas específicas e necessárias. Pascal, na ideia do destino predeterminado, é um erro fatal, pois nos impede de assumir a responsabilidade por nossas ações e de aprender com nossos erros, para aplicar o determinismo de Spinoza em sua vida e lidar com o sofrimento do desapego. Propõe uma técnica em 3 passos. Primeiro, identifique a emoção de sofrimento que você está sentindo. Nomeie-a. Reconheça menos-a. Segundo, analise as causas que originaram essa emoção. Quais foram os eventos, as situações, as pessoas que contribuíram para esse sofrimento? Seja honesto consigo mesmo. Terceiro, aceite a necessidade do evento. Entenda que, dadas as causas que o originaram, esse evento era inevitável. Não se culpe, não se lamente, apenas aceite a realidade como ela é. Imagine a vida como um rio que flui incessantemente. Resistir à correnteza causa sofrimento, exaustão. Aceitar o fluxo, por outro lado, traz serenidade, leveza. O determinismo de Spinoza nos convida a aceitar o fluxo da vida, a confiar na sabedoria da natureza. Ao invés de lutar contra o inevitável, podemos aprender a navegar pelas águas turbulentas com graça e resiliência. Você está disposto a se entregar ao fluxo da vida e encontrar a serenidade no meio do caos? Qual a sua reação imediata quando a dor do desapego te atinge? Você se entrega ao turbilhão de emoções, se afoga em lamentações e autopiedade? Ou você busca compreender a natureza dessa dor, analisá-la com a frieza da razão? Spinoza nos ensina que a razão é a ferramenta fundamental para superar as paixões tristes, para transformar o sofrimento em conhecimento e autoconhecimento. Para Spinoza,
As emoções não são forças irracionais que nos dominam. Elas são, antes de tudo, manifestações da nossa natureza, da nossa busca por alegria e potência. A razão nos permite compreender a natureza dessas emoções, identificar as causas que as originaram e, assim, libertar-nos do seu poder. Ao analisar racionalmente um relacionamento que chegou ao fim, podemos revelar padrões de comportamento e crenças limitantes que contribuíram para esse término. Talvez você perceba que repetia os mesmos erros, que se entregava a relacionamentos destrutivos, que depositava expectativas irreais no outro. Essa análise racional pode ser dolorosa, mas é fundamental para o seu crescimento pessoal. É importante reconhecer que o fator emocional pode sabotar a análise racional. A resistência em confrontar a própria responsabilidade no término é uma armadilha comum. É mais fácil culpar o outro, o destino, as circunstâncias. Mas Spinoza nos convida a assumir a responsabilidade por nossas ações, a reconhecer o nosso papel na construção do nosso sofrimento. Para te ajudar nesse processo de análise racional e autoconhecimento, proponho um exercício simbólico. Escreva uma carta ao seu eu do passado, aquele que viveu o relacionamento, que chegou ao fim. Analise esse relacionamento com a razão e a compaixão de Spinoza. Identifique os aprendizados, os erros, os padrões de comportamento. Perdoe-se e perdoe o outro. Agradeça pela experiência, mesmo que ela tenha sido dolorosa. Spinoza nos ensina que a emoção, que é sofrimento, cessa de ser sofrimento tão logo formamos dela uma ideia clara e distinta. Ao compreender a natureza da nossa dor, ao analisá-la com a razão, podemos transformá-la em conhecimento e autoconhecimento. Podemos nos libertar do seu poder e seguir em frente com mais sabedoria e serenidade. Você está pronto para transformar a dor do desapego em uma oportunidade de crescimento pessoal. Você consegue amar o seu destino, não apenas a cita, mas amá-lo em sua totalidade, com todas as suas alegrias e tristezas, seus sucessos e fracassos. Essa é a essência do amor fati, um conceito que nos convida a abraçar tudo o que aconteceu em nossas vidas, como parte essencial da nossa jornada. O amor fati se conecta profundamente com a filosofia de Spinoza, ao aceitar a necessidade do passado, ao entender que tudo o que aconteceu era inevitável. Podemos focar no presente, cultivando a alegria interior e a potência de agir. Não se trata de negar o sofrimento, mas do integra-lo a nossa história, transformando-o em sabedoria e força. A consequência emocional de não aceitar o passado é a perpetuação do sofrimento e a dificuldade em seguir em frente. Quando nos apegamos às lamentações, aos ressentimentos, às culpas, nos tornamos prisioneiros do passado, incapazes de desfrutar o presente e de construir um futuro melhor. Para te ajudar a praticar o amor fati e encontrar alegria no presente. Mesmo após o desapego, proponho um exercício prático. Crie uma lista de gratidão. Não se limite a agradecer pelas coisas boas que aconteceram em sua vida. Inclua também os desafios, as dificuldades, os momentos de sofrimento. Agradeça pelos aprendizados, pela resiliência que você desenvolveu ao superar esses obstáculos. Concentre-se nas coisas positivas do presente, nas pequenas alegrias do dia a dia. Celebre a sua própria resiliência, a sua capacidade de se reerguer após cada queda. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. Imagine a vida como uma tapeçaria. Em cada fio, inclusive os mais escuros, contribui para a beleza do conjunto. Amar a tapeçaria completa, com todas as suas cores e texturas, é amar o seu destino, é abraçar a sua história em sua totalidade. Você está pronto para amar o seu destino, encontrar alegria no presente
mesmo após o desapego. E se eu te dissesse que a filosofia de Spinoza vai muito além do desapego, que ela pode ser um guia para uma vida mais plena e significativa em todas as áreas da sua existência? Spinoza nos convida a buscar alegria não em causas externas, como o amor romântico, o sucesso profissional ou a aprovação social, mas na compreensão da natureza, na expansão da nossa consciência. Como podemos aplicar os princípios de Spinoza em outras áreas da vida? No trabalho, podemos cultivar a razão para tomar decisões mais assertivas, a aceitação para lidar com os desafios e o amor fati para abraçar os nossos erros e aprendizados. Nas amizades e na família, podemos praticar a empatia, a compaixão e o respeito pelas diferenças, construindo relacionamentos mais saudáveis e duradouros. É importante reconhecer o impacto da dopamina na nossa busca por validação externa. A dopamina é um neurotransmissor que está associado ao prazer e à recompensa. Quando buscamos a aprovação dos outros, estamos muitas vezes buscando uma descarga de dopamina. A filosofia de Spinoza nos ajuda a encontrar a alegria interior, independentemente da aprovação dos outros, a não depender de estímulos externos para nos sentirmos bem. João, um amigo querido, aplicou a filosofia de Spinoza para superar a ansiedade social e encontrar a liberdade emocional. Ele se sentia constantemente julgado e criticado pelas outras pessoas, o que o impedia de se expressar livremente e de desfrutar dos momentos sociais. Ao estudar Spinoza, João percebeu que a sua ansiedade era resultado de uma crença limitante, a de que ele precisava da aprovação dos outros para ser feliz. Inspirado pelos ensinamentos de Spinoza, João começou a questionar essa crença. Ele percebeu que a sua felicidade não podia depender da opinião dos outros, que ele tinha o direito de ser autêntico e de se expressar livremente, independentemente do julgamento alheio. Aos poucos, João foi se libertando da ansiedade social e encontrando a liberdade emocional. Ele aprendeu a se amar e a se aceitar como é, com todas as suas qualidades e imperfeições. Podemos pensar em Spinoza como um personal trainer da alma, nos ajudando a fortalecer a razão, a aceitar a realidade e a cultivar a alegria interior. Ele nos oferece as ferramentas necessárias para construirmos uma vida mais plena e significativa, para nos libertarmos das paixões tristes e para encontrarmos a felicidade em nós mesmos. Você está pronto para se tornar o arquiteto da sua própria felicidade? Guiado pela sabedoria de Spinoza, chegamos ao fim da nossa jornada pela filosofia de Spinoza e o desapego. Espero que você tenha compreendido que o desapego não é frieza, não é indiferença, não é uma fuga das emoções. É sim uma forma de libertação do sofrimento através da razão e da aceitação. É um caminho para a liberdade emocional, para a alegria interior, para a vida em sua plenitude. Spinoza nos ensina que a chave para o desapego está em compreender a natureza da realidade, em aceitar o fluxo da vida, em transformar a dor em conhecimento e autoconhecimento. Ele nos convida a amar o nosso destino, a abraçar a nossa história em sua totalidade, com todas as suas cores e texturas. Incentivo você a aprofundar seus conhecimentos sobre Spinoza, a ler seus livros, a estudar seus ensinamentos. Aplique os princípios de Spinoza em sua vida, no seu dia a dia. Cultive a razão, a aceitação, o amor fati. Busque a alegria não em causas externas, mas na compreensão da natureza, na expansão da sua consciência. Schopenhauer, outro grande filósofo, nos lembra que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A filosofia nos oferece as ferramentas para escolher a liberdade, para nos libertarmos do sofrimento e para construirmos uma vida mais plena e significativa. E você, o que vai escolher? Vai se entregar ao sofrimento? Vai se apegar às lamentações?
e ressentimentos, ou vai abraçar a filosofia de Spinoza e trilhar o caminho do desapego, da liberdade emocional, da alegria interior? A escolha é sua, e eu acredito em você. Qual será o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento e liberdade?